Oi, nós vamos falar agora um pouquinho sobre corretivo, que é assim um assunto para mim um pouco complexo. Por quê? Eu particularmente, Indiara, não sou muito fã de corretivo. Eu gosto de usar como corretivo ou eu gosto de usar como corretivo uma segunda camada de base. Principalmente se essa base, se ela for de altíssima cobertura, aí que eu gosto de abrir mão do corretivo, porque eu faço a própria base de alta cobertura para fazer a região do corretivo, porque aí vai cobrir tudo. Eu utilizo corretivos quando eu estou usando bases mais leves, que não cobre tanto, então não vai cobrir tanto a olheira. E aí sim eu preciso de um corretivo que cubra tudo, tá? O corretivo serve para duas coisas. Para poder camuflar essa área aqui, para poder corrigir olheira, manchas abaixo dos olhos e para também iluminar essa área aqui, que a gente vai falar mais pra frente quando a gente falar de contorno, de iluminação, enfim. Então vamos focar aqui agora a questão de cor de corretivo. Como eu disse, se eu estou usando a base para eu poder usar de corretivo, então eu já escolhi a minha cor de base, então ela mesmo que vai ser aqui, eu só vou fazer uma segunda camada. Agora, se eu vou usar a base, o corretivo para iluminar, é óbvio que eu preciso dela um pouquinho mais clara do que o meu tom de base. Então, se a minha base é um pouquinho mais amarela, o que você vai fazer? Você vai passar a base no rosto todo e quando você for escolher, eu gosto muito de escolher corretivo e base junto. Então, quando você for na loja escolher o seu tom de base, você já testou, já rodou, já viu que aquele ali é o tom, então você passa seu tom de base e vê depois um corretivo que vai ficar bom ali um pouquinho mais abaixo do que aquela base. Não pode ser muito discrepante não, porque senão vai ficar aquele negócio branco aqui e fica feio. Então tem que ser um pouquinho mais abaixo do seu tom de base. Quando eu utilizo a base como corretivo e eu quero iluminar, eu utilizo normalmente um pozinho mais claro ou um pozinho translúcido só nessa área para dar aquela leve iluminada. Mas não é esse o foco do vídeo aqui agora, então a gente vai discutir questões de cores. Novamente, vamos testar no rosto e na área que a gente quer utilizar. Eu, como sou uma pessoa que gosto de utilizar a base como corretivo, eu não tenho muitos corretivos. Porém, vamos mostrar para vocês aqui o que eu tenho. Eu tenho esse aqui da Bruna Tavares. Cheguei a câmera um pouquinho mais perto para vocês conseguirem ver de verdade como é a realidade. Então, eu tenho esse aqui da Bruna Tavares, que é o BT30, é o primeiro que ela lançou. Não deve ter quase nada aqui, mas eu vou mostrar. Ó. E vou testar aqui na olheira. O que a gente quer saber se vai cobrir também, né? Esse aqui, de todos os três, esse pra mim é o meu tom, porque na hora que eu vou passar aqui, esse aqui vai ficar levemente mais branquinho. Tem esse da L'Oréal aqui também, a gente vai passar um pouco. Ó, esse aqui é um pouco mais rosado. E tenho esse da Bruna Tavares também, que esse é o segundo que ela lançou, e que ele é bem claro. Então percebam que esse aqui não seria muito pra mim. Dos três, esse tá muito claro, esse tá muito escuro e esse tá de um tom bom. Mas assim, apenas testando o corretivo na minha pele sem nada do jeito que tá aqui não vai adiantar. O interessante seria você passar um pouco de base ou pelo menos descobrir qual é a sua base, tá? Para depois você colocar um tonzinho ou no mesmo tom ou um pouquinho mais claro. Por que eu falo no mesmo tom? Porque às vezes você está usando uma base que é ralinha, mas que você não quer iluminar, você quer só cobrir a área da olheira. Então você vai utilizar aquela base ralinha que eu falo que não tem cobertura e vai utilizar um corretivo do mesmo tom, mas que tem cobertura para poder tirar todas as imperfeições dessa área. Tá certo? Então, resumindo, para poder escolher a cor do seu corretivo, você tem que saber o que você quer. Você quer apenas esconder imperfeições ou você quer iluminar também? Porque se eu quero iluminar, eu vou escolher um tonzinho abaixo do tom de base. Se eu quero apenas esconder, eu vou escolher o mesmo tom, da mesma cor da base, ou utilizar a base como corretivo, que vocês vão aprender daqui a pouco. Tá bom?
É isso, te vejo no próximo vídeo.